Muito bem, então, a gente vai começar agora a matéria de meio ambiente e cidadania. Na verdade, essa matéria é uma junção, né, entre a parte do meio ambiente e também com a parte da cidadania. Elas vão ser diferenciadas na hora da explicação, porque o meio ambiente literalmente fala do cuidado com a nossa atmosfera de uma forma geral, onde o próprio veículo passa a ser um instrumento de maior poluição que nós temos em relação à questão do nosso ar. E a cidadania, ela fala da questão da personalidade do indivíduo como algo diferente da personalidade de outra pessoa, mesmo que esta, por exemplo, seja certo, até o seu irmão gêmeo, mas a personalidade é que nos torna diferente uns dos outros. E é através dessas diferenças que a gente consegue analisar essa questão de conflitos no trânsito de pessoas diferentes, né, conduzindo veículos ali, mas regidos por uma regra universal para que o interesse de um não se sobressaia em relação aos direitos dos outros. Então nós temos leis que vão nortear, né, o segmento correto e adequado nesse compartilhamento do trânsito em relação às pessoas. Obviamente que poderíamos estudar a forma social em várias esferas, mas o que nós vamos focar aqui é a cidadania, ou seja, o compartilhamento das vias entre cidadãos, especificamente no viés trânsito, ok? E garanto a vocês vão assistir essa aula hoje sobre meio ambiente e cidadania e o choque que ela vai ter em vocês é bem diferente do que ela vai proporcionar a vocês daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, como habilitados, se vocês tiverem o prazer de rever essa matéria, vocês vão observar que o choque de realidade que ela causa nos condutores é bem diferente, porque agora você começa a se ver como pessoa inserido no meio social, especificamente nessa parte do trânsito aí. Eu digo isso através de uma experiência pessoal mesmo, né? Que até então eu não ministrava aula dessa matéria e eu tive que estudar sobre ela para depois trazer aula para os alunos. E com certeza o impacto que ela causa na vida do cidadão, quando ele para analisar, refletir a respeito do indivíduo e a sociedade no trânsito, ela gera um estado assim, de reflexão bem interessante. Beleza? Então, mais à frente, quando vocês tiverem, né, novamente a oportunidade de analisar o cidadão, a sociedade de forma geral, no viés trânsito, vocês vão observar que muita coisa gera um choque assim, de realidade vivido pelo indivíduo. Então vamos começar primeiro pelo meio ambiente, depois a gente passa para a cidadania. Deixa eu ver se está tudo ok aqui para a gente continuar. Show, vamos lá. Vamos começar pelo conceito de meio ambiente, né? O meio ambiente é tudo que afeta a existência, o desenvolvimento e bem-estar dos seres vivos, né? Então, o meio ambiente ele não é apenas o lugar, mas também os seres que ocupam o lugar no meio ao qual vivem. Os principais componentes do meio ambiente são os seres vivos, o próprio lugar e as suas riquezas naturais, o ar, a água e as plantas, né? Então, nós, as pessoas, estamos inseridas no meio ambiente e a nós também está à disposição essa riqueza natural do ar, águas e plantas e nós precisamos zelar por elas porque são fontes finitas, né, da nossa biosfera. O homem no meio ambiente. O ser humano ele é o único dos seres capaz de refletir, julgar e alterar profundamente o meio ambiente. Ou seja, o ser humano ele pode destruir e construir, degradar e recuperar. Somos a única espécie que pode fazer isso. Veja que a nós é incumbida como é que eu posso dizer, uma tarefa, digamos assim, se você quiser encarar dessa forma, mas um tipo de poder que nenhum outro animal tem. Nós podemos transformar um deserto árido em um local verde por conta da nossa inteligência e nossa capacidade de mudar o ambiente de forma propositada e dolosa, né? Mas o contrário também é verdade. Infelizmente, na maioria das vezes a gente acaba apelando para o lado contrário, é de transformar um lugar verde em um deserto árido, né? Interessante essa questão do meio ambiente,
sempre gosto de comentar isso que aconteceu. Uma vez uma aluna, ela falou que um cientista diz que o ser humano é o único ser que, se for retirado da Terra, não vai fazer diferença alguma. Ou seja, o meio ambiente não vai sentir saudade no meio do homem. As cidades construídas seriam tomadas pelo verde de novo, né? Então, os grandes centros urbanos voltariam a virar grandes florestas. Agora, interessante é o seguinte, porque quando a gente analisa a simples extinção de alguns insetos, por exemplo, como o caso da abelha, você causaria um colapso gigantesco na natureza com a ausência de um inseto. É interessante, o inseto ele causa um desequilíbrio, mas o ser humano, né, com essa incumbência que nenhum outro animal tem de ser um ser pensante, geraria para a Terra. E é algo interessante de ser analisado, né? Aqui nós entramos até naquela questão que envolve um pouco da fé, né? Eu, como sou um cara de fé, acredito muito em Deus, ele como um ser criador, eu acredito até que isso faz sentido, acreditar dessa forma, que o ser humano não faria falta à Terra. Porque nesse viés de fé, de credo, de que existe um ser maior, a gente entende que então existe uma vida pós a morte aqui física, né? Ou seja, que nós não viemos aqui apenas para cumprir esse negócio de viver, crescer e morrer, mas algo mais profundo, algo mais além do que a nossa imaginação pode acompanhar. Obviamente que isso é um ponto de vista meu, né? Vários de vocês podem ter pontos de vista diferentes, mas isso me faz até aumentar ainda mais a minha fé, acreditando que não, só aqui é muito pouco para o que a gente veio, né, realizar nessa Terra. Então, beleza. Fazendo todas essas ponderações, esse ponto de vista, fazendo essa parte introdutória, a gente vai continuar continuar aqui a comentar essa matéria, né? Realmente pode ser isso aí, né? Quando a gente fala de meio ambiente, nesse vislumbre de meio ambiental, existem normas, né, que vão reger como nós devemos cuidar do meio ambiente. E aqui nós temos a lei muito conhecida, a Lei 9.605, que ela fala sobre os crimes ambientais. Muitos artigos dela são bastante difundidos aí em jornais e outras redes aí, também trazendo esse alerta a respeito da degradação e das sanções cabíveis a quem acaba gerando mazelas à natureza. E aqui eu separei 3 artigos que nós temos aqui no manual também, para a gente observar sobre essa questão da punição aplicada a quem, de alguma forma ou de outra, gera esses tipos de mal ao meio ambiente. Nós temos o artigo 29 dessa lei: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, nós temos a detenção de 6 meses a 1 ano e multa. No artigo 38, destruir ou danificar as florestas consideradas de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, nós temos uma detenção também de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. E da poluição e outros crimes ambientais, nós temos, para finalizar, o artigo 59, que é causar poluição de qualquer natureza. Interessante, qualquer natureza de tipo de poluição, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Nós temos a reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nós temos pelo CTB alguns artigos que vão narrar sobre a questão da poluição, e nós temos esses crimes trazidos aqui pela Lei 9.605. No caso de o seu veículo gerar algum tipo de poluição ao meio ambiente, você responderia por ambas as leis, tanto pelo CTB, a Lei 9.503, como também pela Lei 9.605, crimes ambientais. Você tem uma ideia? Qual o crime que a gente poderia pegar aqui na legislação de trânsito? Derramar sobre a via líquidos a qual o veículo esteja utilizando, né? Nós temos a infração gravíssima e você pode responder também pela legislação ambiental. Okay? Então, uma lei não exclui a responsabilidade de outra. Você pode responder em ambas as esferas, sem gerar o nebizidem, né? Que é quando você responde, paga 2 vezes pelo mesmo crime. Na verdade, um não exclui o outro.
Sobre legislação ambiental, quanto à questão de órgãos, vamos analisar o seguinte: nós temos o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que é um órgão fiscalizador, por isso que é muito comum a gente observar a viatura do IBAMA fazendo essa função, né, de fiscalização, responsável pelas normas e padrões relativos à preservação do meio ambiente. E nós temos o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele é um órgão regulador, consultivo e deliberativo. Dentre outros, determina os limites de emissão de gases, fumaças e ruídos de veículos automotores. Olha que interessante a questão do CONAMA, né? Se na sua prova perguntar qual é o órgão responsável por limitar, né, trazer limites ali em relação à emissão de fumaças e ruídos dos veículos automotores, até porque o viés da sua prova é de trânsito, né? Então ele vai contar qual o órgão que rege sobre os veículos em relação a esses limites de gases ou de fumaça e ruído de veículos, CONAMA, beleza? Então lembre-se disso aí, CONAMA. Você vai lembrar que CONAMA começa com C de carro, né? Então ele é o órgão que regula sobre os veículos automotores, ou seja, sobre os carros, sobre as motos também. A gente pega o C de carro e acaba vinculando aos veículos. Sobre a poluição do ar, nós temos o seguinte: qual o conceito de poluição do ar que a gente pode aplicar a outros tipos de poluição, né? Entende-se por poluição do ar o teor excessivo de substâncias estranhas à composição natural da atmosfera. E entendamos como atmosfera esse céuzão azul que a gente consegue observar ao sair de casa, beleza? Então, toda composição excessiva estranha à sua composição natural é chamada de poluição do ar. E, neste caso, a configuração da poluição do ar acontece quando o monóxido de carbono, esse gás nocivo que sai dos veículos, sobe para a atmosfera e fica sendo resguardado por lá. Aí junta com outros tipos de gases nocivos das fábricas, né, de outras modalidades de combustíveis que são queimados, e aí acontece de haver uma mistura, e quando a chuva cai sobre a terra, nós temos a famosa chuva ácida, que também vai ser um ponto a ser estudado mais à frente. Mas nós entendemos como poluição atmosférica ou poluição do ar esse teor excessivo de substâncias estranhas à composição natural. Os efeitos da poluição são o efeito estufa e a destruição da camada de ozônio. O que vem a ser o efeito estufa? É o superaquecimento global devido a esses gases carbônicos na atmosfera, né? Então, a gente fala muito sobre o aquecimento global. O termo técnico seria efeito estufa. E a camada de ozônio é essa proteção que nós temos ali, que filtra os raios do Sol que agridem os seres vivos. Então, fala-se da destruição da camada de ozônio, é como se fosse essa perda de proteção em relação a esses raios ultravioletas emanados do Sol, que geram câncer e outros tipos de mazela aos seres vivos. Nós temos dentre esses gases nocivos um vilão chamado CFC. Alguém vai dizer, são as autoescolas, né? O Centro de Formação de Produtores. Na verdade, não. CFC é um gás antigo, muito utilizado na composição de aerosol, de gás de geladeira, de ar-condicionado e outros tipos de gás, né? É o clorofluorcarboneto, ou CFC, né? Hoje, a maioria desses dispositivos que utilizam um tipo de gás não utiliza mais o CFC, deixando de lado esse gás altamente nocivo à camada de ozônio, destruidor de camada de ozônio, para utilizar gases menos nocivos e até mesmo alguns tipos de gases que não chegam a gerar danos à atmosfera, o que seria um avanço e tanto quando falamos em poluição do ar. Mas, como a matéria é antiga e a matéria não se renova, falar do CFC ainda, do clorofluorcarboneto, é totalmente viável para caso sejamos questionados em provas sobre a questão desse gás nocivo à atmosfera. E você mostrar algum tipo de conhecimento em relação a isso. A maior incidência de poluição do ar a gente vai encontrar na zona urbana. Por que os grandes centros urbanos se encontra essa grande incidência de poluição do ar? Porque lá que nós temos o maior número de veículos, o maior número de fábricas, de empresas. Então,
consequentemente, nós temos uma grande incidência dessa poluição sendo lançada para a atmosfera, coisa que no campo, né, geralmente são coisas mais naturais, tal, até um trânsito menos intenso, temos uma presença mínima de indústrias, de fábricas, então, consequentemente, as zonas urbanas acabam sendo o grande vilão, né? O grande centro de poluição. Pesquisa revela que a poluição do ar será causa de 250 mil mortes nos próximos 15 anos. Então, ou seja, é um número bem interessante, bem relevante aí sobre a questão de pessoas que vão morrer por conta da poluição atmosférica, e não por outros fatores. Poluição das águas. Como já falamos, o termo poluição ele pode ser utilizado em todos os outros ambientes, todas as outras riquezas naturais. Algum tipo de composição estranha à composição natural. As principais causas de poluição das águas é o lançamento de esgoto doméstico sem tratamento. É muito comum, principalmente em grandes centros urbanos, você ter o esgoto a céu aberto, e esgotos que recebem dejetos das residências das pessoas que não têm um tratamento de esgoto específico, né? Tratamentos onde há o tratamento daquela substância lançada pelas residências. E aí, nesse caso, as pessoas acabam lançando dentro de rios dejetos ali que saem do esgoto das suas casas. O lançamento das águas utilizadas pelas indústrias, essa que pode acarretar em várias mazelas aos seres humanos por conta da grande poluição de produtos altamente químicos e tóxicos para a população. Agrotóxicos que são carregados pelas chuvas até os rios. O camarada planta a lavoura, passa ali o agrotóxico para evitar certas pragas. Aí quando bate a chuva derruba, né, aquele agrotóxico das plantas e leva até os rios, poluindo os rios. O chorume produzido pelo lixo também é um tipo de inimigo dos lençóis freáticos, né? Os lençóis freáticos são essas partes de águas subterrâneas, a gente pode dizer assim de forma geral. E o chorume, não sei se você já teve o desprazer, né? O prazer de ver o chorume, é uma pasta negra que fica geralmente acumulada por muito lixo, né? Por muito tempo e tal. Quando você levanta a sacola do lixo, você consegue ver aquela pasta negra que é absorvida pelo solo, consequentemente acaba poluindo os lençóis freáticos que ficam na parte subterrânea. Todo ser humano necessita de água para se manter vivo. A vida sem água é impossível e morremos mais depressa de sede do que de fome. A água como um tipo de riqueza natural, né? É importante e imprescindível, na verdade, para a vida do ser humano. Sobre a poluição das águas, nós temos o seguinte, que a água é uma fonte finita, ou seja, tem fim, e indispensável aos seres vivos. Apenas 3% da água do planeta está disponível para uso humano. Então, ou seja, o nosso planeta, que é chamado planeta Terra, deveria ser chamado planeta Água, né? Porque tem mais água do que Terra. Mas, todavia, no entanto, apenas 3% dessa água que nós temos aqui, ela é potável, né? Uma água que seria, em outras palavras, consumível ao ser humano. Apesar de que existem hoje muitas, como é que eu posso chamar, tem alguns produtos e alguns tipos de produção que realizam a troca da água salobra por uma água dessalinizada. Tem um termo certo para isso que eu acabei esquecendo aqui agora. Mas, apesar dessa possibilidade de você transformar a água do mar, por exemplo, em uma água potável, ser um tipo de modalidade hoje sendo já bem utilizada, ela ainda é um tipo de modernização um pouco cara para ser sustentada. Então, ou seja, para a humanidade, hoje seria algo impensável, pelo menos para toda a população. Mas existe essa possibilidade ainda hoje. E creio que isso vai evoluindo com o tempo para transformar uma água que não serve para o consumo em uma água para o consumo ideal. Só que talvez longe, né, de ser como a água natural. O homem consome muito mais do que o necessário. Ou seja, nós somos seres que desperdiçam muito, né? E em breve o racionamento de água será uma rotina. Hoje a rotina você abre a torneira e tem água lá correndo, por mais que barrenta, mas tem água correndo lá, né?
Pode ser que daqui a alguns anos, mais à frente, o mais comum vai ser você abrir a torneira e só ter água em dias específicos da semana por conta do racionamento, por falta do mesmo. Infelizmente, quando nós temos muito, nós desperdiçamos, e quando nós temos pouco, nós sentimos falta, né? E aí é que cai a ficha, que a gente tem que poupar, economizar e tal. Então, momentos como esse, onde está caindo bastante chuva no nosso Nordeste, por exemplo, assim, de uma forma geral, é o momento que a gente deve acumular, que a gente deve guardar e não desperdiçar, porque tem muito. Né? Então, tem esse ar aí que a gente deve estar sempre racionando, né? Racionando essas riquezas naturais. Vamos continuar aqui. Falar sobre poluição sonora. O que seria o conceito de poluição sonora, né? É o conjunto de todos os ruídos provenientes de uma ou mais fontes, não precisa apenas ser somente uma, né? Mas várias fontes também, manifestadas ao mesmo tempo em um ambiente qualquer. Os principais efeitos da poluição sonora ao indivíduo são distúrbios sonoros, distúrbios do sono, como por exemplo dificuldade em dormir, estresse, perda da capacidade auditiva, surdez, dores de cabeça, alergias, distúrbios digestivos, falta de concentração e aumento de batimentos cardíacos. São exemplos aí do que a poluição sonora pode gerar para um indivíduo. A gente se depara com poluição sonora todos os dias, e de várias formas. É o carro da propaganda, é o motor desregulado, é a buzina exagerada, são as pessoas gritando na rua. Então, a poluição sonora é algo que nós nos deparamos quase que todos os dias. Rotineiramente estamos diante dela. Só que existem níveis mais agressivos à nossa saúde que podem gerar, como foi elencado, esses 9 itens aí. Eu lembro que alguns meses atrás eu estava dando aula para um dos alunos que ele usava aparelho auditivo. E eu tive a curiosidade de perguntar a ele se ele sempre utilizou, desde quando nasceu, o aparelho auditivo. Ele disse que não. Ele tinha uma vida normal, escutava 100% das coisas, mas ele tinha um mau hábito de nas festas em que ele ia, ele gostava muito de ficar próximo às caixas de som. Num belo dia, ele acordou, um dia após uma festa, e já não estava mais escutando nada com um dos ouvidos, e no outro estava escutando muito pouco. E ele foi examinar, o médico falou, né, e foi constatado que foi por conta dessa questão de estar muito próximo a essas fontes de barulho danosas à nossa saúde. E aí, desde então, ele começou a usar o aparelho sonoro, tanto que ele estava até com uma cirurgia marcada para colocar um aparelho interno para voltar a escutar sem precisar de utilizar esse aparelho externo, né? Então, fica aí, né, esse exemplo aí do que aconteceu com esse aluno, que não somente ele, qualquer um de nós estamos suscetíveis a isso acontecer, desde que a gente acabe se desleixando quanto a essa questão aí da poluição sonora. E aí a gente pode ver, né, vários tipos de mazelas trazidas aí por conta da poluição sonora. Segundo o CONAMA e a sua resolução número 1 de 1990, até 40 decibéis é um som suportável. 55 decibéis já causa desconforto e a partir de 90 decibéis já afeta profundamente a nossa saúde, podendo gerar esses 9 itens aí. Hoje, um decibelímetro, você pode até baixar ele na Play Store, você baixa ali e já tem acesso a ele. Você pode fazer, por exemplo, consultas de quanto aquela fonte sonora está gerando de ruído. De 40 decibéis, 55 decibéis ou 90 decibéis, gerando já mazelas à saúde. Beleza? Obviamente, que quando falamos em infração de trânsito, o decibelímetro também vai ser usado para a configuração, por exemplo, do carro de som, ok? Não que seja infração de trânsito, você andar com o paredão ligado, não é infração de trânsito, a infração é quando está em níveis superiores ao recomendado. E esses níveis a gente vai observar aqui, através da resolução, não do CONAMA, mas do CONTRAN. Como colaborar para diminuir a poluição sonora? Não acelerar o carro quando estiver parado, evitar o uso da buzina. A buzina foi desenvolvida para as duas circunstâncias específicas, para alertar, para evitar acidentes e também para alertar na questão de ultrapassagens fora das zonas urbanas.
O controle do volume do som também deve ser feito pelo condutor para evitar essa poluição sonora, até mesmo para que ele possa ter mais contato com as partes externas do veículo, né, do trânsito. Regule frequentemente o motor do veículo. Você já observou que quando você compra um veículo zero, o barulho do veículo, da moto, do carro, é quase que imperceptível. Mas quando o tempo vai passando, os anos vão se passando, você começa a escutar um barulho mais alto do motor, do funcionamento do motor. O motor começa a desregular. E é interessante que você faça essa averiguação para que você possa mantê-lo ainda em níveis interessantes, né? Em níveis estéticos legais para evitar essa poluição sonora. Os motores mais barulhentos são dos veículos a diesel. Os motores maiores, motores que têm um sistema de funcionamento um pouco diferente dos veículos a gasolina, são os veículos mais barulhentos, né? Acho que todo mundo já passou por essa situação. Às vezes está assistindo um programa na televisão, um filme e tal. Aí quando alguém vai falar alguma coisa importante, aí para um carro bem em frente à sua casa, ligado, com aquele barulho ensurdecedor, e você não consegue nem ouvir o que está passando na televisão, né? Então é um exemplo de poluição sonora emanada aí por um motor desregulado. Então, como é que pode ser caracterizada a infração de trânsito quanto à questão do volume do veículo, né? Aqui nós temos duas laterais, uma onde fica a questão do nível aceitável e da distância que o agente de trânsito vai ficar com o decibelímetro. Então ele vai ficar meio metro e o nível máximo vai ser de 104, beleza? Então acima dos 104 já começa a ser infração de trânsito, configurando, salvo no artigo 198 que fala sobre a questão do volume em desacordo com os níveis estabelecidos pelo CONTRAN, e está aqui a tabela que exige isso. Em regra, os agentes de trânsito, eles costumam ficar a 7 metros de distância com o decibelímetro apontado para a fonte do barulho. E aí o limite máximo seria de 80. Acima de 80, configuraria a infração de natureza grave, né? Porque você aprendeu que o paredão bate grave e a infração também é de natureza grave. Poluição das vias de trânsito. Não só uma Vamos lá. Poluição das vias de trânsito. A poluição das vias de trânsito, elas vão ocorrer por conta justamente dos motoristas e ou passageiros, né, que atiram objetos pela janela do veículo. Mas se perguntar infração de trânsito, sim, é infração de trânsito. Tem uma história interessante que aconteceu comigo e com outro instrutor aqui da autoescola, né? Acho que vocês devem conhecer o Roger, que é o outro instrutor. Certa vez nós estávamos indo para Iguatu, e aí o Roger estava tomando suco de caixinha. Quando ele terminou de tomar o suco, ele jogou a caixinha para fora do veículo. E para nossa sorte, vinha um oficial atrás da gente. Eu não lembro qual era a patente dele, não sei que ele era, acho do exército, se não me engano. E aí esse oficial ultrapassou a gente, né? E disse, muito bem, belo exemplo. Aí passou na frente da gente. Ele diminuiu a velocidade do veículo dele e foi seguindo meio que a gente, só que seguindo o contrário, né? Que ele ia na frente da gente e a gente atrás dele. E aí quando ele passou pelo posto policial, quando ele viu que a gente tinha privadura, passou no posto policial e orientou o agente de trânsito sobre o que tinha ocorrido. E o Roger tinha jogado a caixinha para fora do veículo. Quando nós passamos, o agente de trânsito parou a gente e aí perguntou sobre a história, né? Ele disse, o rapaz se identificou, um oficial e tal. Ele disse que você jogou uma pedra aí para fora do veículo, quase acertava o carro dele. Isso é verdade e tal. Aí eu disse, não, o que aconteceu? Meu colega tomou um suco aqui, terminou e jogou a caixinha, né, para a parte externa do veículo. Aí ele disse, você sabe que isso é infração de trânsito, né? Sei sim. Pois eu vou lhe autuar aqui pela infração. Resumindo, concluindo, houve autuação, houve pagamento da multa, houve a pontuação da minha habilitação. Obviamente essa infração, por mais que seja o condutor que tenha arremessado para fora do veículo a caixinha, quem responde é o condutor, beleza? E mesmo que o passageiro seja habilitado, mas quem responde é o motorista. Eu paguei com os pontos e o Roger pagou a multa que tinha ocorrido, né? Mas sabe uma coisa interessante? E aqui entra aquele princípio que eu falei para vocês, que caro não é investir em conhecimento. Caro é viver na ignorância. Porque essa infração de trânsito ela não podia ser lavrada. Por quê? Porque foi por informações de terceiros. A infração só pode ocorrer quando o agente de trânsito flagra ou por meios, instrumentos da instituição
para lavrar o auto de infração de trânsito. Por mais que aquele camarada fosse um agente de trânsito, mas se ele não tiver no exercício da sua função, como no meu caso ali, estava andando de forma particularizada, apaisando, digamos assim, a multa não podia ser lavrada. Ele podia ter tirado a foto, podia ter filmado, fazendo aquela ação de jogar o lixo para fora. Isso não geraria infração de trânsito, porque nenhuma informação de terceiro pode ser usada como base para lavrar autos de infração de trânsito. Esse princípio é justamente para evitar conflitos de interesse. Às vezes você trabalha numa instituição pública, né, como por exemplo a agente de trânsito, aí você tem um desafeto com alguém. Aí você, no belo dia de domingo, está ali comprando pão, o camarada chega sem capacete, aí você pega, segunda-feira quando eu for para o trabalho eu te pego. Aí você chega segunda-feira e pega e lava no auto de infração. É justamente para evitar esse tipo de situação. O agente de trânsito, ele só pode atuar se ele estiver no exercício, no devido cumprimento do dever legal, no exercício da sua atividade, da sua função. Então, até mesmo se fosse no caminho para o trabalho, você está indo trabalhar, se você vê infração de trânsito, você não pode lavrar o auto de infração de trânsito, só se estiver realizando blitz ou algo do tipo, né? No caso ali, passando posto policial ou algo do tipo. Mas o Jeová não sabia disso. O Jeová não sabia que um auto de infração não pode ser lavrado por informação de terceiro. E o que aconteceu? Eu paguei a multa. Ficou mais caro, né? Se eu soubesse disso, conhecimento estava ali de graça, o CTB está ali de graça para todo mundo. Obviamente que essa informação ela não está no CTB, mas ela está no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é a Bíblia do agente de trânsito. Mas eu acredito que o agente de trânsito agiu de má fé. Por quê? Porque eu poderia não saber, mas ele saberia que não poderia ter lavrado o auto. Mas é aquela questão, né? A ignorância tira dinheiro do bolso, né? Tira dinheiro do bolso. Hoje, se fosse hoje eu tá fazendo a gravar ali, botar no YouTube. Esse cara aqui tá fazendo a multa pra mim aqui agora, sendo que ele não pode fazer isso, né? Aí depois o cara tomava a câmera de mim, me dava uma pisa, me dava um perdido no mato ali, depois vocês nunca mais vão falar de mim, né? Olha, brincadeira dessa parte, obviamente, isso não ocorreria, eu não pagaria multa, não. Eu poderia até esperar a multa chegar e entrar com um processo contra o agente de trânsito ali. Mas não iria pagar multa de jeito nenhum, não. Depois que você começa a aprender sobre seus direitos e tal, sobre o que pode e o que não pode, você começa a engrossar um pouco o pescoço, né? Obviamente você tem que saber lidar com as coisas, que a gente sabe que a prática, ela diverge um pouco da teoria. Mas, como falei, a ignorância, ela tira dinheiro de você. E o conhecimento, ele, além de te dar direitos, ele coloca dinheiro no seu bolso. Então, vamos lá. Feita essa observação, a gente vai aqui. Na verdade é o seguinte, só para resumir e concluir essa história aqui, só existe uma única possibilidade de um agente de trânsito pegar informação de terceiros, digamos assim, aspas para terceiros, e aplicar a multa. Se, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, antigamente, tipo, quase 10 anos atrás, a PRE, ela não ficava só na pista. Ela entrava com as motos para dentro da cidade. Acho que quem é mais velho um pouquinho vai lembrar disso, que elas entravam e até rodavam por dentro da cidade. E essa situação é a única situação que pode haver previsão para lavrar um auto de infração através de informação de terceiros. Que seria como assim? Digamos que tem dois agentes de trânsito. A viatura fica, digamos que ali no posto FAE, a saída para quem é para o mundo novo. Está parado no posto FAE e entrou as motos para fazer fiscalização. Digamos que lá por volta ali do ginásio ali, um agente de trânsito observa alguém transitando sem capacete. Ele pega o número da placa e manda para esse outro guarda que está lá no posto FAE, na viatura, com o computador. Aí é a única situação em que um auto pode ser lavrado de um agente para outro. É quando os dois estão em atividade, numa mesma blitz, só que afastados um do outro. Aí o agente de trânsito passa a informação para esse, e esse pega e lavra o auto de infração. É a única situação que existe previsão legal para que um auto de infração de trânsito seja lavrado por informações de terceiro, e esse terceiro é um agente de trânsito que está trabalhando na mesma blitz. Show! Aqui nós temos alguns exemplos, né, de lixo que geralmente são atirados de dentro do veículo para fora. As consequências é o acúmulo de lixo nos rios, lagos e mar, assustar outros motoristas, como foi o caso do oficial lá, né, que disse que até jogou uma pedra, né, desgraçado. Entupimentos de bueiro, né, é muito comum nos grandes centros urbanos acontecerem as enchentes, os veículos ficam submersos, porque as bocas de bueiro estão todas entupidas por lixo. As pessoas, no tempo da seca, né, no tempo sem chuva, lançam ali os objetos e acabam no período da chuva. Aqueles bueiros entupidos ali geram aquela calamidade toda, né, de casas invadidas por água e veículos submersos.
Deixa eu ver aqui, tá? Pois é, não, a Daiane vai passar 2 horas a mais mesmo do que todo mundo. Vou continuar. Poluição das vias de trânsito ainda, né? Ações que evitam esse tipo de poluição. Sempre que for viajar em qualquer meio de transporte, leve um saco plástico para guardar o lixo produzido. Eu falei que a conduta de arremessar lixo para fora do veículo acarreta infração de trânsito para o motorista, né? Mas em regra, porque existe uma exceção à regra aí, que é quando for o exemplo de transporte coletivo de passageiro. Neste caso, o motorista de transporte coletivo de passageiro não responde pela infração ali, né? É a única situação que não vai responder o motorista. Então, o simples fato de você levar um recipiente, um saco plástico, por exemplo, para colocar os lixos ali, seria interessantíssimo para você evitar esse tipo de poluição das vias de trânsito. E quando chegar ao seu destino, realizar o descarte de forma conveniente, né? E aqui nós temos exemplo de descarte correto, através dessas latas de lixo, onde cada lata representa um tipo de substância devida, né? Plástico, ferro, dejetos, e, enfim, qualquer outra modalidade através dessas colorações diversas que, em regra, deveria vir o nome especificando qual tipo de lixo adequado. Aqui no Xelô, nós temos, né, vários pontos da cidade, nós temos esse tipo de descarte aí separado, lá no hospital. Eu lembro que tinha um, de frente à lotérica, naquela praça tinha outro, na Praça das Crianças, Praça Nova, tem outro, de frente à delegacia tem mais um. São os locais que eu lembro agora de ter visto em aula. Se eu não me engano, são esses pontos aí que tem. Eu posso até que tenha mais, mas eu sei que já existe no Chegou alguns pontos em relação a isso. O que entra em contradição é que eu também já vi o caminhão do lixo fazendo a descarga separada também desse lixo. É o seguinte, ele pega de um por um e joga no mesmo lugar. Esse é o meu trabalho sendo desfeito de forma descarada, né? O cara passa do carro do lixo, pega todas as cestas e joga tudo no mesmo lugar. Você fica com cara de trouxa, né? Você separou o lixo, o cara vem junto e bota tudo no mesmo lugar, é complicado. Então acaba que sendo um trabalho de todo, né? Mas nós temos esse descarte aí que deveria ser feito, colocado em recipientes diferentes na hora da coleta total. Sobre esse assunto aqui de vias de trânsito, de poluição de vias de trânsito, a gente observa os objetos e o período de decomposição. A nível de prova, até hoje, eu desconheço algum aluno que respondeu questões da prova, né, na área de meio ambiente, essa matéria de tempo de decomposição de lixo. Até porque é o seguinte, lixo tem diversificado de uma forma, né, extrema. Ou seja, é muito complexo você criar uma lista de todos os lixos existentes possíveis. Então, por isso aí já fica uma coisa bem complexa. Aí depois, às vezes a variação de tempo de decomposição da mesma matéria é muito discrepante. Como assim? Você pega a pilha, por exemplo, aqui, tem essas tabelas aqui, pega aqui a pilha. Olha aqui o tempo que pode variar de decomposição, de 100 a 500 anos. Nós estamos falando de 5 anos, 3 meses de diferença, estamos falando de 400 anos de diferença de um para outro, de 100 a 500 anos. Então, por conta disso, eu acredito que não vai ter para vocês e nunca vai ter alguma coisa relativa a essa questão de período de decomposição, beleza? Mas por desencargo de consciência, a gente acaba tocando um pouco no assunto, porque vez por outra, em alguns simulados, não em prova, a gente acaba encontrando alguma coisa relativa a isso. Então a gente pega muito os extremos da coisa. E aqueles que perfiguram mais, né, nas mídias aí. Como por exemplo o caso do papel. O papel de todos aqui é o que leva menos tempo, 3 meses. Aí você vai lá para o outro extremo. Lata de alumínio, não se decompõe. Pneus, indefinido. Né? Ou o próprio vidro, 4.000 anos. E aqui também entra outra questão. Dependendo da fonte em que você vai procurar saber qual é o tempo de decomposição, isso aqui pode variar também. Como, por exemplo, se você procurar no Google agora e colocar assim, tempo de decomposição do vidro, você vai ver que tem muitas fontes que vai dizer que o vidro também não se decompõe. Então, até por isso vai haver essa variação também aí em relação à fonte, de acordo com a fonte. Então, aí tem algumas coisas interessantes, a questão do metal. O alumínio não se decompõe, mas o metal leva 100 anos. Aí nós temos a garrafa PET, que é, dentre isso aqui, a mais famosa, algo em torno de 400 anos. Né? Então,
eu acredito que seja perca de tempo para vocês tentar decorar essa questão de período de decomposição. Acho que é melhor você gerir o seu tempo estudando coisas que possam ter mais incidência em prova, melhor dizendo, ter mais incidência em prova. Não agrida a vegetação ao longo das vias de trânsito, beleza? Cuidado que você não jogue solamente. Substituição de fluidos. Nós sabemos que principalmente os carros, né, eles são dotados de muitos fluidos dentro dos seus sistemas de funcionamento. Aqui nós temos alguns itens, alguns tipos de fluidos encontrados no veículo. O óleo lubrificante do motor, né, que gera atrito, para não gerar atrito das peças que se movimentam no motor. Fluidos de freio, que serve justamente para que o sistema entre em funcionamento. Aditivo do radiador, que é um tipo de substância colocada no sistema de arrefecimento do veículo para que as mangueiras não venham se ressecar, não criem ferrugem. A gente vai ver um pouco mais disso lá na aula de mecânica básica. Além do combustível, né, da água da bateria, existem outros tipos de líquidos que você vai encontrar no veículo para o seu devido funcionamento. E esses líquidos têm um certo período de quilometragem, muitas vezes ou eles são substituídos ou eles são vazados por algum tipo de dano que o veículo possa sofrer. E quando nós vamos fazer a substituição desses fluidos, é interessantíssimo que a gente possa fazer o descarte de forma correta, porque esses tipos de substâncias, de líquidos de uma forma geral, eles são danosos à saúde humana, beleza? Saúde humana. Então, nós devemos fazer de forma profissional sempre o descarte desses tipos de substância. Ah, mas como é que eu faço de forma profissional? Indo até o mecânico, né? Preferencialmente um mecânico que tem a possibilidade de armazenar esses tipos de líquidos para fazer o descarte correto. O tipo de líquido que você mais vai ver assim em oficinas seria o óleo lubrificante. E as pessoas tendem a procurar uma oficina para fazer esse descarte. Você já observou? A maioria das oficinas ela tem aqueles containers, aqueles tambor grande para a colocação do óleo lubrificante. Aquele óleo lubrificante ele é revendido para outras pessoas que vão levar esse óleo até ao refino para que ele possa voltar ao mercado. Se aquele óleo sujo volta ao mercado, a resposta é sim. Depois de passar pela refinaria, todas as impurezas são retiradas e aí, através de, obviamente, uma produção específica, eles voltam ao mercado. O perigo dessa poluição o quê? É que pode resultar, né, em compostos carcinogênicos, ou seja, em produtos cancerígenos, né, gerando ali mazelas ao ser humano. Sobre o descarte correto dos fluidos, a gente já viu que tem que ser feito por profissionais em oficinas mecânicas que vão destinar os fluidos à reciclagem ou à regeneração. Artigo 231, né, transitar com o veículo derramando ou lançando ou arrastando sobre a via combustível ou lubrificante que esteja utilizando é infração de natureza gravíssima. Vale ressaltar que se isso gerar algum tipo de dano para o meio ambiente, você responde também pela lei 9.603 que a gente viu anteriormente. Deixa eu ver se tem algum comentário importante. Aqui nós temos um dado interessante. Nas refinarias ocorre o chamado refino do óleo lubrificante. Dado importante, 100% do óleo lubrificante lançado no mercado, apenas 24% é reciclado. Ou seja, se eu lançar 100 garrafas de litros ali de óleo lubrificante, apenas 24 vão voltar para serem refinadas. Aí você fica se perguntando assim, né, e os outros 76%, né, os outros 76%? Na maioria das vezes são descartados de forma indevida, lançados no meio ambiente, gerando ali problemas para o meio ambiente e até mesmo para o ser humano. Então, o correto é você fazer o descarte de forma correta, né? Levando esse óleo lubrificante até a oficina, caso você faça a troca de óleo em casa, ou levando o veículo para fazer a troca de óleo na própria oficina. Automóveis e a contaminação do ar. Hoje os automóveis, com certeza, eles são os maiores responsáveis pela poluição do ar. Antigamente, quando a gente abria aqueles livros da escola, a gente via que as indústrias, né, essas grandes fábricas, eram as principais poluentes do meio ambiente, né, ou seja, do ar.
hoje elas perdem de lavada para os veículos. E, obviamente, quando a gente olha para a frota de veículos, né, por exemplo, aqui esse número aqui é altíssimo, 97.591.211 veículos, um número que já foi até deixado para trás, hoje está até obsoleto, o número de veículos até maior do que isso. Você vê pelo aumento de veículos, consequentemente, um aumento de poluição dos veículos, né? Então, hoje não somente são somente as fábricas que geram poluição, mas principalmente os veículos. Consequentemente, né, depois de observar esse tipo de poluição, esse tipo de incidência causada pelo veículo, houve medidas adotadas para a diminuição da contaminação. O CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, instituiu o PROCONVE, que é o Programa Nacional de Controle de Poluição dos Veículos Automotores. Este programa ele foi muito útil e muito relevante para o meio ambiente. Através dele, os veículos deixaram de poluir cerca de 97% do que poluíam antes. Nesse mesmo programa aí, começou a se aplicar a questão de inspeções periódicas dos veículos em circulação. Essa questão da inspeção de periódica para veículos, ela existe até pelo CTB. Ela funciona o seguinte: você compra um veículo zero e você pode rodar com ele até 3 anos. Depois de 3 anos, você precisa passar por uma inspeção veicular para saber como é que está a questão de emissão de gases. Depois de passar desses 3 anos, você precisa voltar de 2 em 2 anos. A questão é a seguinte: talvez eu estou falando para pessoas que nunca nem ouviram falar que isso era uma norma de trânsito, que você precisa de 2 em 2 anos para ver que tem mais de 3 anos de fabricação, passar por inspeção para saber se o seu veículo está poluindo ou não. Por que a maioria das pessoas não sabe sobre isso? Porque ela não é obrigatória e ela não tem nenhum vínculo com a questão de licenciar o veículo. E aí as pessoas não vão perder tempo indo até instituições credenciadas pelo CONTRAN para fazer essa averiguação. Porque, primeiro, elas não são obrigadas e depois elas não sofrem um tipo de sanção penal ou administrativa por isso. Então, acaba que sendo uma lei que existe no papel, mas que não é cobrada na prática. Ela só seria cobrada na prática se o camarada tivesse esse vínculo com o licenciamento. O veículo será considerado licenciado se você passar na inspeção de 2 em 2 anos. Aí sim, a gente veria isso tendo mais eficácia na prática. Mas como não há, acaba que o camarada compra o veículo zero, usa até sucatear o veículo e ele nunca passa por essa inspeção. A única coisa mais parecida com essa inspeção que pode ocorrer com o motorista, eu vou contar 2 situações. Uma é quando você vai transferir o veículo para outra pessoa, que você tem que passar no Detran, e lá no Detran tem aquela questão de emplacamento novo, né, modificação do documento e tal. E aí, eu não vou nem dizer que lá aconteça isso, porque eles não têm instrumentos para isso. Pode ser que o agente de trânsito embace com o novo dono do veículo, se ele fumaçar demais. Pode ser, viu? Pode ser. E a outra situação é quando, por exemplo, a gente vai mudar a categoria do veículo, de particular para aluguel, por exemplo, de particular para aprendizagem. Eu vou citar o exemplo da autoescola. A gente compra um veículo zero na concessionária e para que ele seja um veículo de aprendizagem, ele precisa ser adaptado, né? Colocar os pedais do lado. E aí, nessa averiguação, a gente passa por uma empresa credenciada que especificamente faz esse tipo de averiguação para saber se o veículo está fumaçando ou não. Porém, se o veículo é zero, não tem como ele estar fumaçando. Agora, depois de alguns anos, aí se passasse de novo, aí sim poderia ser aferido. Isso aí levaria muitos proprietários a passarem em mecânicos para fazer a regulagem do motor, para evitar também a poluição atmosférica. Beleza? Então, existe na teoria, mas na prática a gente sabe que por conta da preguiça do brasileiro, né, do jeitinho, fica complicado dela acontecer. A produção de gasolina sem chumbo. Hoje nós não temos mais gasolina com chumbo nos postos de combustíveis. E graças ao PROCONVE, né? Mas antigamente a maioria dos combustíveis, dos postos de gasolina, se abastecia com gasolina com chumbo, que é um tipo de gasolina muito danosa à atmosfera, que quando ela é octanada, ou seja, queimada dentro do motor, ela libera um gás muito mais nocivo do que o monóxido de carbono que é lançado hoje pelos veículos. E nós temos a introdução do catalisador nos veículos. Podemos dizer que é uma modernização em relação aos veículos, essa parte de escapamento, essa parte de lançar substâncias da atmosfera. O catalisador é um dispositivo que veio para revolucionar
essa questão da poluição dos veículos. Ele transforma o gás nocivo em um gás menos nocivo lançado à atmosfera. O catalisador, ele é um equipamento obrigatório em todo veículo automotor. Tanto na moto como no carro, nós temos a presença do catalisador, e a ausência dele causa infração de natureza grave, gerando até a retenção do veículo, beleza? Então, não somente ele é um dispositivo para diminuir a poluição, ele é obrigatório, e a ausência dele vai gerar ali a retenção do veículo. Ele pode ser até guinchado para o pátio do órgão que realizou a remoção, até a colocação dele, que às vezes alguns motoristas acabam retirando para trazer alguns tipos de melhorias e aspas para essas melhorias. E o rodízio de placas, né? O rodízio de placa conhece mais quem mora em grandes centros urbanos, principalmente a questão de São Paulo, ali, que a gente ouve bastante falar sobre essa modalidade, né? Através do final da placa de cada veículo, você tem um dia específico da semana para rodar com o seu veículo. E aí, essa lei municipal, caso você rode num dia que não é o da sua placa, e gera infração de trânsito. Aí isso vai ajudar na mobilização urbana, gera mobilidade urbana, quando você tem menos veículos rodando nas ruas, você transforma o trânsito em um trânsito mais livre, e também, consequentemente, se tem menos veículos rodando, logo a poluição do ar também é menor. Aí sim, e gera algum tipo de benefício você ter menos veículos rodando? Obviamente que sim. Pra você ter uma ideia, no período da pandemia, onde estourou realmente a pandemia assim, em 2020, teve um período, não foi nem um mês inteiro, foi um período do mês onde houve um lockdown mais severo, onde tudo estava fechado e somente funcionavam coisas estritamente necessárias e por delivery. Você nem podia se locomover em certas vias, em certas cidades. E alguns cientistas foram até o centro de São Paulo para averiguar como é que estava a questão do ar de São Paulo, que é considerado um dos piores ares do mundo. E foi visto pelos cientistas que há décadas nunca se tinha visto um ar tão limpo como estava naqueles dias. Aí você parava para pensar, poxa, alguns dias apenas sem trânsito de veículos, tornou o ar limpo como há décadas não se via o ar tão limpo. Isso gera um entendimento de que, sim, realmente o rodízio tem uma certa relevância, funciona assim, e isso também traz um ar esperançoso para a sociedade, porque se você extingue a fonte poluente ali daquele local, e isso de imediato já gera um retorno, então se nós pararmos hoje, significa que ainda dá tempo. E eu acredito que é questão de poucos anos, a gente vai ter a substituição dos veículos que utilizam combustível por veículos elétricos. Esses veículos elétricos, eles não são poluentes, eles utilizam meios naturais, né, de reabastecimento, como o caso da eletricidade, e a eletricidade pode ser também alcançada através da energia solar, né, dentre outros fatores. Então, a migração de veículos a combustível para elétricos vai fazer, se fosse hoje, já geraria com certeza uma mudança benéfica e drástica na poluição do ar atmosférico. Eu acredito muito que essa substituição desses veículos ainda não aconteceu por conta do egoísmo do ser humano, né? Para você ter ideia, hoje o mais conhecido desses veículos elétricos do Elon Musk, né? A Tesla, que são os veículos elétricos ali. E Tesla é o nome do cara que desenvolveu esse tipo de energia elétrica. O cara que desenvolveu ali. Se você olhar, é da década de 1700. Não sei qual é a década do século XXI, século XX, XIX e tal. Ele é da década de 1700. Ou seja, estamos falando de mais de 300 anos atrás. Alguém já desenvolveu isso para a sociedade. Porém, por que não vingou? Porque para quem tinha muito dinheiro, era totalmente inviável você mudar do petróleo, que dá rios de dinheiro, para uma coisa que não vai dar tanto dinheiro assim. Então, o egoísmo humano sempre foi o problema da sociedade. Mas acreditando que estamos chegando ao fim do petróleo, por conta de que algumas riquezas naturais estão se acabando, porque a questão dos fósseis, né, estão se acabando e tal, e há uma grande demora para que o fóssil chegue ao ponto, o estágio legal, para que seja feito, né, a retirada
daquela substância que vai gerar o petróleo, consequentemente vai se extinguir, vai se acabar, e aí vai ter que ser necessária, obrigatória a mudança, a migração para os veículos elétricos. Então, talvez aqui esteja sendo até otimista demais, mas quem sabe daqui a uns 30 anos nós tenhamos uma frota bem maior de veículos elétricos do que a gasolina, né, a combustão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No período nós temos aí 15 minutos, né? Deixa eu ver se dá para comentar mais alguma coisa. Para a gente finalizar aqui os gases, vamos comentar aqui a questão do veículo poluidor. Como detectar um veículo poluidor? A fumaça preta saindo do escapamento dos veículos significa motor desregulado. Possível origem do problema? Há uma entrada de combustível maior que o necessário, consequentemente, uma queima imperfeita, gerando um desperdício de combustível. Então, você tem dois problemas aqui de cara com um veículo que está com o motor desregulado. Ele está jogando combustível para fora do veículo sem ser octanado, ou seja, sem ser queimado. Então, digamos que você paga ali R$7 de combustível, 1 litro, mas não usa 1 litro inteiro. Por quê? Porque seu motor está desregulado e ele acaba lançando para a atmosfera o combustível não octanado, não queimado. Aí gera muitas vezes fumaça aí, que pode ser de outras coisas também, dependendo do qual tipo de líquido que está sendo jogado para fora do veículo. E outra coisa, e a mais importante, que é no tocante não somente a você, mas é a todos, é que isso vai gerar poluição à atmosfera. E aí está eu e você lá respirando esse ar danoso, né, ao nosso sistema respiratório. Pra você ter ideia, a fumaça dos veículos já foi utilizada como forma de matar pessoas, de forma dolosa, de forma proposital. Se você parar para analisar aquela história do nazismo ali, onde Hitler matava muitos judeus e tal, havia uma forma que era a forma mais barata para eles de matar pessoas. Eles colocavam as pessoas no centro de concentração dentro de contêineres. Esses contêineres ficavam em cima de veículos e havia uma abertura de uma mangueira. Essa mangueira era colocada no contêiner, onde ficavam as pessoas, e no escapamento do veículo. Aí o veículo começava a dar várias voltas ali no centro de concentração, e depois de alguns minutos rodando ali, ele parava, abria o contêiner e estava todo mundo morto lá dentro, por conta da inalação desse ar, né, nocivo aí ao ser humano. Outro problema gerado pela desregulagem é o barulho produzido pelo motor do veículo. A gente viu a questão da poluição sonora, né? Isso sim vai gerar estresse, gera vários tipos de mazelas à nossa saúde. A dica é: faça periodicamente uma checagem nos sistemas elétricos e de alimentação do seu veículo. Esse princípio eu acredito que todo mundo colocaria como uma opção correta de fazer realmente periodicamente a questão de uma revisão do veículo. Infelizmente, não é algo praticado pelo brasileiro. A gente leva o veículo na oficina quando ele apresenta problemas e a maioria das vezes é quando este problema impede que ele ande. Enquanto estiver dando para andar, você vai levando até mesmo chegar o momento que ele para total, né? Infelizmente, nós temos esse mau hábito e não temos o bom hábito de fazer revisões periódicas do nosso veículo. Aqui nós temos alguns gases que são resultantes da queima de certos tipos de combustíveis. A começar pelo mais famoso, ou que deveria ser o mais famoso, o monóxido de carbono, que é justamente o gás gerado pela gasolina. Ele é incolor, inodoro e insípido. Ou seja, você nem vê, nem sente o cheiro e nem tem sabor. E esse é um tipo de gás que, em grandes quantidades, pode ser fatal. Nós temos os aldeídos, que é do motor a álcool, né? O dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre e a diazina. Desses aqui, os três mais famosos é o monóxido de carbono, que é o resultante da gasolina, os aldeídos do álcool e a diazina, que é o gás resultante dos motores a diesel, beleza? E se nós fôssemos colocar qual tipo de combustível mais danoso ao ser humano, com certeza é os motores a diesel, beleza? O gás resultante da queima do diesel, que seria a diazina. Finalizando, nós temos a fumaça preta, oriunda de motores a diesel. São partículas de fuligem, ou seja, substâncias pretas provenientes da composição de matérias do combustível.
Os males é o bloqueio dos alvéolos e pode causar câncer. Né? Os bloqueios dos alvéolos são as paredes dos pulmões. Né? Os hidrocarbonetos, pequenas quantidades de combustível não octanato, promovem a formação do smog, que é smoke mais fog, né? Uma junção de palavras em inglês ali. Efeito visível como um nevoeiro tóxico de cor roxa. E para finalizar aqui nós temos o seguinte, que não existe agressão ao meio ambiente que não possa ser solucionada, desde que a população se conscientize da gravidade do problema e comece a participar, sendo a poluição uma forma de agressão humana ao ambiente. É necessário rever nossos valores e experiências com a finalidade de buscar um mundo melhor e uma vida mais saudável. Né? Temos aí esse conceito interessante a respeito do cuidado do ser humano, né? Então, tem que haver esse grau de conscientização para que o problema seja tratado e que a gente possa ter novamente devolvido um ar mais puro. A gente vai ver uns slides mais à frente nas próximas aulas que o problema de São Paulo ter um ar muito poluído não é apenas dos paulistas, não é apenas dos paulistas. Outros estados sofrem por conta da poluição emanada em São Paulo. Então, ou seja, eu, como cearense, eu não posso dizer assim, São Paulo que se exploda, eu estou aqui, estou de boa, a minha cidade não polui tanto como a de São Paulo. Na verdade, além desse pensamento egoísta, eu estou sendo idiota. Por quê? Porque a poluição de lá pode vir parar, talvez não aqui, mas muito próximo daqui. E a poluição de uma cidade próxima à minha pode vir parar aqui, exatamente no ar que eu estou respirando agora, nesse exato momento. E a gente vai aprender na próxima aula por que isso pode ocorrer através das ondas de vento. Beleza? Então, devemos sempre rever nossos valores e experiências, porque estes podem estar indo na contramão do bem comum, ou seja, da maioria da sociedade. Beleza? Para finalizar, eu quero passar aqui um vídeo bem rápido, que fala sobre a questão da poluição do ar, para a gente analisar esse vídeo aqui de uma forma bem interessante com vocês. Vou ver se eu consigo passar daqui de outra forma. Espero que dê para a gente ver, assistir esse vídeo aqui. É bem curto, mas bem legal para a gente poder analisar aqui através da plataforma do YouTube. Vou primeiro tirar o slide total, para depois lançar ele.
Tá aí, né, galera? Um vídeo bem interessante que fala sobre a questão da poluição do ar, né? Ali na cidade mais poluída aqui das Américas, né? E uma das mais do mundo, quando falamos em metrópoles, obviamente. Um dado interessante aí que foi falado no vídeo é a respeito da questão da motocicleta, porque foi muito rápido, né? Depois você pode ver no YouTube lá, poluição em São Paulo, você vai ver esse vídeo de novo. Mas se você parar para analisar, em um momento ele diz que uma motocicleta, ela polui 8 vezes mais do que um carro. Aí você para pensar assim, poxa, como é que um veículo de menor porte, um motor menor, um consumo de combustível até menor também em relação ao carro, polui 8 vezes mais do que um veículo, né? E não bastasse isso, você saber que uma moto polui 8 vezes mais do que um carro, obviamente que tem variações, né, tal, tem que ver toda essa questão aí, mas em regra polui mais do que um carro. Aí você para analisar a frota. Lá na aula anterior da matéria que nós estávamos abordando, direção ofensiva, eu falei que o nosso estado, em frota de motocicletas, só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, lembra que eu falei da questão do egoísmo, né? De não ligar para a poluição dos outros? Nesse caso aqui, a gente começa a analisar que é uma coisa que nós mesmos estamos tendo incidência. Porque se nós temos a terceira maior frota de motocicletas do nosso país e ela polui 8 vezes mais do que um carro, então nós vemos que o problema é atual e um problema de todos, não somente das pessoas que estão afastadas da gente ali em São Paulo. Beleza? Vou finalizar aqui a aula por aqui, vou finalizar aqui a gravação e aí a gente já volta já para ver a nossa saída da plataforma.